estava procurando aqui onde que eu vou ler, mas eu vou ler o que eu mais gosto, como sempre, que é Malaquias 3:10. Graças a Deus, todos nós já até sabemos de cor, né, irmão? Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por que eu gosto tanto desse versículo, né? Irmãos, é um grande privilégio de poder trazer
tudo aquilo que Deus tem dado para nós. A gente só pode trabalhar porque Deus nos dá saúde, a gente só pode trabalhar porque Deus nos dá um serviço. Que seria de nós sem Deus? Aí você pode pensar assim: mas quantas pessoas lá fora, né, não buscam o Senhor e tem até muito mais do que nós, financeiramente. Mas nós temos muito mais do que eles. Além de Deus nos sustentar, Ele nos dá paz de espírito, nos deu a salvação através de Jesus Cristo, nem se compara. Então assim, quando eu e Demétrio trazemos os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor, é um privilégio de poder estar ajudando, não ajudando a Deus, ajudando aquele irmão que precisa ser alcançado pelo Evangelho, ajudando a igreja a estar de portas abertas para que alguém possa entrar e ouvir da palavra de Deus. Deus não precisa ser salvo, Deus é Deus, quem precisa somos nós. Então é um grande privilégio poder trazer a casa do Senhor, a casa do tesouro. E além disso, Deus nos prova que vai abrir as janelas do céu e derramar sobre a tua vida bênçãos sem medida. Se não está derramando bênção de medida, é porque tem alguma coisa errada. Então vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de poder contribuir, de poder trazer à casa do tesouro aquilo, um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado. Eu te peço, Senhor Deus, nessa hora, que o Senhor esteja abençoando todo dízimo e toda oferta trazida à tua casa. Nós te clamamos, Senhor Deus, abençoa as mãos que vão administrar, que tudo que for feito, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós te oramos porque nós cremos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu convido os discípulos, né? Os diáconos que estão de plantão, a igreja de colocar de pé e vamos entregar aquilo que é devido ao Senhor. Amém? As ruas são de ouro.
Quem não ora por esse dia, né? Amém. Onde o ouro não vai valer nada, porque vai estar no chão, ninguém vai pisar. Heróis, glória a Deus. É uma alegria muito grande que Deus colocou no meu coração de ter a oportunidade de ter esse grande amigo aqui. Eu falo que é amigo porque é amigo mesmo, porque nós crescemos juntos. Eu vi ele molecote, e eu estou ficando velho, né, pastor? Vi ele molecote, e eu vi o que Deus fez na vida dele, e o que Deus o tornou como um grande servo, um instrumento nas mãos do Senhor. Acho que Deus, quando olhou para o Josimar e falou assim: tudo quanto é bênção de música, eu vou derramar sobre a vida desse irmão. E ele tem sido fiel, tem resplandecido a luz de Jesus por onde quer que ele vai. Então eu quero convidar aqui Josimar Biane, que é um grande amigo meu, um servo do Senhor, um irmão em Cristo, e Deus vai abençoar a vida dele. Eu queria convidar o pastor aqui, o pastor vai orar pela vida dele, para que o Espírito Santo esteja com ele nesse momento, seja somente dons terrenos, mas seja o Espírito sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, amém. Pai amado, nós te agradecemos pela bênção, pelo privilégio, a alegria de, Senhor, nos colocarmos diante do Senhor e te exaltar pelas tuas maravilhas, pelo teu cuidado em nossas vidas. E agora, Senhor amado, quando nós continuamos, ó Senhor, sendo ministrados pelo louvor, ó Senhor, os testemunhos, a palavra, cada momento, Senhor, nós queremos que o Senhor seja agradecido e que os nossos corações sejam tomados pelo operar, a ação do teu Espírito, Senhor. De novo pelo teu servo, que já conosco aqui, que o Senhor também ministre na sua vida da mesma maneira que ministra nas nossas, pela ação do teu Espírito, Pai amado. Nós te glorificamos, porque tu és Deus, ó Pai amado. Sem ti nada seríamos. Portanto, a nossa alegria, a nossa gratidão pelo que fizestes, o que fazes e o que farás, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Jesus. Bom dia. Bom dia. Eu falei a segunda vez, é porque estava fraco, não, viu, gente? Porque estava bonito. Eu quis ouvir a segunda vez. Tem dificuldade de saber qual que eu ouvi direito e esquerdo. Se eu falar aqui mais um pouquinho, vocês vão descobrir de onde que eu sou. Da onde? Para, gente. Eu estou segurando aqui o sotaque aqui. Você já descobriu de onde que eu sou, né? Sou de BH. Tem alguém de BH aqui? Ó, menino, que legal, né? Até a sorte. Nascido, criado, escondido e achado lá em Belo Horizonte. Se quiser botar aqui só para eu... Pode botar. E venho trabalhando com música desde os meus 16 anos. Não tem muito tempo não, tá, gente? Marlon fica exagerando. Mas, na verdade, ele me viu... É Marlon, né? É que tá vendo que a gente é criado junto. A gente sempre chamou Marlon de Marlon, né? E família sempre muito querida, as nossas famílias sempre muito próximas, amigas. E bom demais estar servindo aqui com vocês nessa manhã. Que Deus receba o nosso louvor.
cantar lá. Jesus, não posso viver. Jesus, não posso viver sem luz. Não posso viver. Jesus, não posso viver sem tua luz. Não posso viver. Jesus, não posso viver. Vai na guitarra. Jesus, não posso viver. Jesus, não posso viver sem tua luz. Não posso viver. Jesus, não posso viver. Aí para fazer sucesso tem que fazer isso com a voz, ó. Não posso viver sem tua luz. Aleluia! Depois que a gente acende o farol, não tem jeito de andar com ele apagado mais não. Sim ou não? Depois que a gente conhece Jesus, tem jeito de andar sem ele. Ele é a melhor coisa que acontece na vida da gente. Aleluia! Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Vemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. E aí? Hosana.
da cria dá curso. Depois eu chego em casa e falo assim, gente, como é que eu não tiver como fazer aquele negócio todo lá na frente da igreja? O povo nunca me viu, vai achar que eu sou meio doido. Ou vai ter certeza que eu sou doido inteiro. Como vocês já perceberam, não tem banda, né? Então eu fico me virando aqui porque eu tenho a minha mão. O meu sonho é tocar com orquestra, mas enquanto eu não tenho, sabe como é que é, né? Dinheiro para ter orquestra e mantê-la, eu vou inventando moda. Pode ficar antigo, mas com essa mensagem nova. Que o nosso coração esteja disposto a sempre
se curvar diante desse Deus e adorar. Amém. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor. Com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar, quero te louvar, quero te louvar.
Deus está aqui porque Ele é fiel com Ele mesmo. Não depende de mim, depende dele mesmo. E nós estamos aqui no nome dele. Já é o suficiente. Aleluia. Mesmo perfeitos como somos. Vocês nem perceberam que eu toquei flauta, o violão continuou tocando sozinho. Sabe aquela brincadeira? Tudo começou aí. Um colega meu começou, taca aqui. Aí na hora que eu estendi a mão para deixar que eu toque sozinho. Tudo começou aí. Eu falei, deixa que eu toque sozinho. Então. O violão agora eu toco sozinho. Tecnologia, né? Eu tenho aqui no meu pé um negócio que quando eu toco ele grava, né? Eu uso um outro para voz, que eu chamo de papagaio. O que eu falo, eu canto, ele repete. Então, o da voz eu não trouxe hoje, mas só trouxe o violão. Mas tá bom, né? Tá bom essa presepada doida aqui, né? Eu vou cantar umas estrelas. Antes de você abrir a sua Bíblia, eu vou compartilhar algo que Deus tem colocado dentro do meu coração. Isso depois da pandemia. A gente canta e fala muito sobre adoração, mas eu queria compartilhar com você o entendimento que eu tive sobre esse assunto. Nas estrelas vejo a sua mão. Sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei que o sentido pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentir sua imensa graça. A pandemia mexeu muito com a gente, né? Já estamos aí no segundo ano pós-pandemia, mas marcou tanto a minha vida que de 2020 até metade de 2022 quase, eu fiquei praticamente sem trabalho. As pessoas perguntam, você trabalha com o quê? Sou músico. Não, eu estou falando de segunda a sexta. Lá no Brasil é assim, aqui não.
falei, segunda a sexta eu sou músico também. Aí você imagina. Bom, cheios de eventos, agenda cheia para 2020, 2021. Eu trabalhava numa igreja em Anápolis, Goiás, durante 4 anos, uma igreja presbiteriana, né? Reverendo Samuel Vieira. E recebi um convite para voltar para Belo Horizonte, nossa terra natal. Eu sou casado com a Elisa, pai da Manu. A Manu tem 6 aninhos. Eu devia ter mandado uma fotinha para colocar, né? E a Manu tem sido a alegria da nossa casa. Bom, enfim, recebi um convite para voltar para Belo Horizonte 2020. Voltei, cheguei no carnaval em Belo Horizonte. Quando foi 15 dias depois, fechou tudo. Ou seja, o meu convite não se tornou concreto. Fiquei ali 2020, vivendo das reservas. 2021, que reserva, não tinha mais. Aí a gente começa a vender um carro aqui, uma coisinha ali, para continuar sobrevivendo, comprando leitinho da Manu, né? E aí, gente, eu percebi que Deus estava me chamando para um lugar especial. Deus não me chamou para ir para Belo Horizonte somente, de volta. Deus me chamou para entrar para o quarto. Sabe aquele quarto lá de Mateus 6, capítulo 6? Quando você for orar, fecha a porta do seu quarto, e aquele que te vê em secreto, fala com aquele que te vê em secreto, e ele te recompensará publicamente. Foi para esse quarto que eu fui convidado a entrar. Porque as minhas orações todas continham nelas: Deus, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Eu preciso trabalhar. Fui fazer delivery, peguei a minha motinha, às vezes eu virava noites e dias em cima da moto, entregando pizza, sanduíche. E não há problema nenhum nisso, porque ali Deus começou a tratar muito o meu coração. E eu perguntava para Deus: por que o Senhor não abre uma porta para mim? E Deus falando comigo o tempo todo: primeiro você tem que fechar a porta do quarto. Quando você fechar a porta do quarto, outras portas se abrirão. A primeira porta que se abriu foi a porta do entendimento. Eu pude entender o que é de fato adoração dentro do meu coração. A gente vive viajando na maionese sobre adoração. Já ouvi dizer que adoração é aquele momento em que você perde o controle de si. Já ouvi dizer que adoração é aquele momento que você tira o pé do chão e começa a pular, a dançar. Já ouvi dizer que adoração é até um estilo de música, e de fato agora tem o worship. Mas esse worship eu quero transformar, talvez tenha mais a ver com o que eu vou falar, com praise. Acho que, eu não sei se eu falei certo. Tá certo? Estou aprendendo. Isso é porque só tem uma semana que eu estou aqui. Sou muito inteligente. Ô, gente, e aí eu entrei por esse quarto e comecei a ler a Bíblia. E de fato o Marlon me conhece. A minha prática com violão era mais ou menos de 11 horas por dia na minha adolescência. Eu casei e passei a ter 10 horas e meia. Estou brincando. Mas meia hora, pelo menos, eu pegava no instrumento, mesmo na pandemia. Chegou no momento que eu falei assim: desanimei desse negócio. Fiquei uns 2, 3 meses sem encostar no violão. Mas nesse tempo, eu pude encostar na Bíblia. E isso foi muito bom para mim. Porque nós temos a tendência, eu disse que eu trabalho com música o tempo todo, é música cristã. Eu trabalho com treinamento de equipes de louvor, trabalho tocando nas igrejas, como eu fiz aqui agora. E a tendência da gente, o coração da gente é tão enganoso que a gente começa a colocar esse tipo de trabalho acima do Senhor do trabalho. Está entendendo? É tão importante a música para mim que eu coloco ela acima do que, na verdade, é o papel dela. Ela é para ser um meio, não um fim.
E o que é de fato adoração? Dentro desse contexto, dessa experiência que eu tive diante do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse ela, ou desbloqueasse a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 12. Além daquele versículo de Mateus 6,6, que eu acabei de citar, esse foi um texto que marcou a minha vida durante a pandemia. Que diz o seguinte: quem achou diz, achei. Achou que ia falar amém, né? Tem o título como A Nova Vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras versões diz que essa é a verdadeira adoração. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você fica pensando assim: Deus, mas o que isso tem a ver com a minha vida? É tão difícil quando a gente coloca alguma coisa na frente de Deus, ou em prioridade, a gente tirar aquele negócio daquela determinada ordem, que chega a doer. Dói. A carne da gente parece que é moída quando a gente resolve esquecer aquilo, abrir mão daquilo e de repente colocar Deus em primeiro lugar. A irmã Linda diz: existe uma palavra que é sobre todo o nome, que é esse nome que deve ter prioridade na nossa vida. Só que dói quando a gente fala assim: vou ter que ir para a igreja no culto de oração, mas está tão frio. Não dói? Mas a gente vem, não é tão bom? A gente recebe o fruto desse sacrifício vivo. Então a primeira coisa que eu entendi sobre adoração é que dentro da palavra adoração a gente consegue ver dor. Consegue? A dor. E é exatamente a dor da renúncia. É deixar o eu de lado. Inclusive tem uma música que a gente canta, que era o morrer para o mundo e viver para Deus. É esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Envolve essa dor, a dor de não conformar com o que está acontecendo no mundo. É muito legal tudo o que está acontecendo, porque o mundo não oferece coisa para mostrar que aquilo ali vai prejudicar a nossa casa. O mundo, que você sabe o que eu estou dizendo, você entende qual que é, né? É o cramunha. Vai mostrar tudo brilhante, bonito. E aí é difícil não nos conformar com este mundo, com este século e seus costumes. A segunda palavra que está dentro da adoração que eu pude entender é a ação. O que eu, como igreja, estou fazendo para transformar a minha vida um diferencial a serviço do reino de Deus. Em Atos, cita a igreja em que caiu na simpatia do povo. E a igreja ia se multiplicando porque as pessoas iam dividindo aquilo que tinham de acordo com a necessidade do povo. E muitas pessoas passavam por ali, olhavam, gente, que povo feliz, o que está acontecendo? Coisas de Deus. Mas o que eu, Josimar, como igreja, estou somando para servir a nossa comunidade? E eu pude perceber que como
entre aspas, adorador, o cantor, o músico, estava somente vivendo aquilo da música. Estava quase inacessível às necessidades do povo de Deus. Sabe como é? A gente, como artista, tem que ter um cuidado para nos tornar estrela. Tem uma vaidade que começa com aquele tapinha nas costas. Fala, nossa, que voz bonita. Nossa, você toca bem, né? E aquilo a gente acha que é verdade. E aquilo a gente vai tomando. Aí eu lembro do jumentinho que Jesus usou para entrar em Jerusalém. As pessoas aplaudiam, não aplaudiam? Gritavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Né? Tem até a história do jumentinho, o regresso do jumentinho. O que aconteceu? Aquelas palmas eram para o jumentinho? Claro que não. O jumentinho voltou para a casa dele pelo mesmo caminho, viu até as roupas ali sujas, onde ele já tinha passado. Isso é coisa da cabeça de alguém, não está na Bíblia não. Isso é uma história. E ele voltou e chegou na mãe dele, que até hoje eu não sei se é uma égua, se ele era filho de uma égua, se ele era filho de uma mula, não sei, que mistura que dá um jumento, né? Ele chegou, mãe. Quando eu fui, as pessoas batiam palma para mim, mãe. Agora me chutaram, jogaram pedra para eu sair de perto. A mãe do jumento. Oh, meu querido jumentinho, larga de ser burro. Aquelas palmas eram para quem estava te usando, meu filho. Não era para você. Você vai levar só pancada se você achar que é para você. Mas é tão fácil, é tênue a linha que divide entre o simples e eu me achar. E eu pude mudar de atitude e perceber que dentro da minha casa, dentro da minha família, existiam algumas pessoas que precisavam da nossa ajuda. E estou falando de ajuda financeira, não, porque você já sabe que na pandemia acabou, foi tudo, né? Mas é um ombro, é um ouvido, é um aperto de mão, é um abraço, uma mensagem no WhatsApp. Essa atitude que a gente não tem é chamar o pastor para um churrasco na sua casa. Quem fica achando que o pastor tem que chamar, mas você pode chamar também a liderança. Né, pastor? Fica a dica, né? Se for essa semana, eu estou aqui ainda. Não pode? Você come pouco, né? Então, gente, ó, não sai caro. A atitude de olhar nos olhos e perceber que aquele amigo, aquela amiga, ou aquele irmão, aquela irmã não está legal. É olhar no olho do quem está próximo, de quem está próximo da gente e perceber, você está precisando de um abraço, vem cá, vão orar comigo. Eu também não sou nada não, mas eu estou vendo que você não está legal. E a gente que está aqui na frente, como ministros de Deus, a gente tem a oportunidade de ver vocês aí. Olha só que privilégio a gente tem. E a gente vai desenvolvendo isso aqui, e em qualquer lugar que a gente pisa, tem gente. E de repente a gente vê alguém com um semblante caído. Está tudo bem mesmo? Eu estou perguntando sério, está tudo bem mesmo? E a pessoa de repente começa a se abrir com a gente. A gente não precisa falar nada. E a pessoa fala, cara, foi bom demais conversar com você. E às vezes a gente só ouve. Essa é a atitude, essa é a ação que a gente como igreja precisa ter. Está dentro da adoração, dor da renúncia, ação como irmão, como igreja. Aí, gente, a terceira coisa que ocupa essa palavra, e ocupa boa parte dela, por isso que eu troquei worship por praise, que vai dar o mesmo resultado, e que ocupa a maior parte dela, é a oração. Mais de 90% da adoração é oração. Mais de 90% do praise é pray. Falei certo de novo? Yes.
Estou aprendendo. A gente precisa entender o que é isso. Eu ouvi um pastor dizer que a oração é prestar atenção em Deus. A gente cresce dizendo que a oração é falar com Deus. Mas às vezes a gente não tem nem palavras. A gente está tão seco. A gente quer, mas a gente não sabe nem como começar. Mas o Espírito de Deus que habita em nós, que intercede por nós, Ele vai nos envolvendo de tal maneira em que aquele silêncio, Deus começa a falar com a gente através da palavra, através daquilo que está ao redor da gente, de uma certa maneira em que a presença dEle quase é palpável. É prestar atenção em Deus. Em 2014 eu tive uma paralisia facial. Eu não sofri isso não, isso aqui é porque ele ficou tudo torto. E tortou mesmo. Eu tinha uma agenda naquela semana. E eu estava com a agenda tão corrida que eu chegava numa cidade, eu não sabia qual cidade que era daquela agenda. Será que essa agenda é daqui mesmo? Dormi uma vez depois que eu cheguei no Rio de Janeiro. Fui para o hotel dormir um pouquinho depois que eu cheguei de viagem, cheguei de manhã. E acordei assustado, acordando a Elisa do meu lado. O que foi? Eu falei, nós vamos perder o voo. Que voo? Para o Rio. Nós já estamos no Rio. Nós já viajamos. Correria, gente. Essa palavra agora, viu? Correria e ansiedade anda junto. Juntinho. E aí eu tive essa paralisia. Eu fui no médico. O neurologista, ele me consultou. Quando eu entrei na sala, sentei na cadeira, ele falou, você sabe o que tem atrás? Você não olha, não? Eu falei, não sei não, a primeira vez que eu entro na sua sala. Foi por isso que você teve a paralisia. Você não está prestando atenção no mundo? Você não está prestando atenção? Você não sai na rua para passear, você não sai para dar uma caminhada, olhar para os passarinhos cantando. Você não sai para colher uma laranja na árvore. Eu falei, é verdade. A correria. E aí ele me aplicou umas injeções lá, que não compensa eu mencionar não, foram 2. Mas foi tão dolorida, gente. Eu sei que no final de semana eu já estava cantando, com a boca meia torta, mas já estava cantando. E graças a Deus não ficou nenhuma sequela assim, que dá para perceber, né? De vez em quando eu acordo, fica assim. Você está entendendo? Sabe aquelas bonecas deitam assim? Né? Aí você tem que bater nela para poder funcionar. De vez em quando acontece isso ainda. Muito ruim. Ô gente, prestar atenção em Deus é tão importante. Oração é tão importante na vida do cristão. E o adorador que não ora, ele é um adorador desafinado, porque é a base da adoração. Muitas vezes eu vou dar treinamento para a equipe de louvor e falo assim, agora quem sentiu desejo no coração, levante a sua voz e ore. Sabe qual que é a resposta? Essa é a resposta, gente. Porque tem vergonha do português que ora, tem vergonha que não sabe orar as palavras, que precisa ser falada na oração, tem que ser séria, tem que ter uma liturgia para orar. Mas falar com Deus é tão simples, gente, porque Deus deu um privilégio para a gente que antes da palavra sair na língua, na boca, Ele já conhece. Ele conhece os desejos do nosso coração, não dá para esconder nada do Senhor. Ele nos conhece. Seja esse coração quebrado, quebrantado, inteiro, fadigado, ansioso, sobrecarregado,
feliz, sorridente, realizado, Deus conhece. E para encerrar, puxa um papo com Deus. Billy Graham, dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Melhor do que qualquer benefício do governo é a gente poder andar com Deus. Puxa um papo com Deus. Spurgeon disse: rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração porque não consegue orar, porque nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. A igreja de Atos acreditava na oração. E muitas vezes a gente ora como se Deus não estivesse ouvindo. Ore até que você consiga orar. Puxa um papo com Deus. Adore o Senhor. E para terminar, a palavra adoração, se a gente pegar, a gente já dividiu ela em 3, certo? Dor, ação e oração. Mas se a gente crasear, sabe o que é crase, gente? Aquele circunflexo, o agudo, né? Agudo, o contrário, né? Se a gente crasear o primeiro ar, vai ficar a dor, a ação é a oração. Tem resposta para tudo, né? A dor, a ação é a oração. Que Deus abençoe ricamente a palavra dele no seu coração e no meu também. Em nome de Jesus. Dá tempo de cantar mais? Tá? Tem 7 músicas, estou brincando. Vou achar aqui. Tá. Roberto, falei certo? Já estou pensando em inglês já, gente. Vocês estão entendendo. Quinta-feira eu estive aqui com o pessoal do louvor, mas que povo querido. Obrigado pela receptividade de vocês, pelo carinho. Marlon, obrigado pelo suporte, né? Ele que fez o contato e intermediou. Obrigado, Ana Carla, que me recebeu tão bem. Que Deus abençoe. E que quando precisar pode contar comigo, tá? Estou meio bacalhado com esse negócio. Quem não fez o que devia, mas só fez o que queria, vai ter que se explicar. Timidez ou covardia, estupidez ou valentia, vai ter que se explicar. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de qual é a intenção dos homens, começo, meio e fim. Todos diante de seus olhos de luz, todos são dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes sobrenaturais. Todos vão viver todo o seu poder.
engana e não se encontra por quê. Fingir não é viver. Quem procura liberdade nunca foge da verdade. Porque fugir não é viver. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de qual é a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos toda a luz, ao sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos vão viver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos vão viver. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Diante do Rei. Diante do Rei. Essa aqui você conhece só para a gente perceber que, além do nosso trabalho, é Deus que sustenta a gente. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Quando andares pelas águas,
Amém. Gente, muito obrigado, pastor. Muito obrigado por sua vida. Obrigado pela confiança e pelo carinho. Eu trouxe comigo, hoje a gente vende mais CD e DVD. Quase ninguém tem mais lugar de tocar, né? Teve uma vez que eu fui na casa do irmão no churrasco. Eu cheguei lá, nossa, eu sou sua fã, gosto demais das suas músicas. Ele falou, que alegria, né? Aí cheguei no terraço, onde ia ser o churrasco, cheio de CD pendurado, terraço puro. Inclusive um CD meu. Eu falei, mano, vem cá. A senhora falou que é minha fã, agora coloca um CD meu pendurado aqui. Não, peraí, o CD já está no computador, já gravei tudo lá, as músicas em MP3. Esse aqui é só para espantar pombo. Então eu não vou ficar fazendo CD para espantar pombo, né, gente? Eu trouxe comigo alguns pendrives. Eu tenho 9 CDs gravados, 2 DVDs. Tudo dentro desse pendrive. Você vai estar adquirindo comigo se você quiser e puder, lógico. Tem alguns poucos, mas tem alguns. Viu? Por $50 você leva todos os meus CDs. E é um pendrive de 16 GB. Então, se você não gostar do que tem lá, você pode apagar e gravar o que você quiser. Deus abençoe. Obrigado. Vamos orar, meus irmãos, vamos nos colocar em pé, amém? Pai amado, eu te agradeço por teu servo, eu te agradeço, Senhor, por essas experiências, Senhor, que o Senhor o deu, que servem para alimentar a nossa alma também, Senhor, nos fazem crescer. Senhor, eu te agradeço, Pai amado, porque humildemente coloca o Senhor na tua presença, para continuar levando à frente a tua palavra preciosa. Abençoa o teu servo, Pai, não somente no que ele ainda vai fazer neste lugar, como ministra a outros, mas no retorno à sua casa, à sua família, possa ir levando o teu amor precioso, Pai amado. Eu te agradeço por cada vida aqui também, Senhor. E, Pai amado, eu sei que a tua palavra não volta vazia, que o que o Senhor fez através, Senhor, das palavras do teu servo,
que entre profundo, que produza, Senhor amado, frutos. E, Senhor Jesus, não deixe que o que escutamos a gente volte para casa e se esqueça rapidamente, mas que possamos mudar, ó Senhor, a nossa postura em relação ao relacionamento contigo, a nossa oração, a nossa busca, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às alegrias, que possamos lembrar que sem o Senhor nada somos. Aqui peço e te agradeço em nome de Jesus, declarando sobre o teu servo a bênção, sempre presente, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Venha buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos estudo, louvor e oração para adultos, jovens e adolescentes. Os adolescentes e jovens já começaram uma nova série de estudos bíblicos. Nossas reuniões acontecem toda quarta-feira às 8 horas da noite. Não percam! Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Todas as mulheres estão convidadas para o nosso chá no sábado, dia 27 de maio, às 5 horas da tarde. Nosso tema será Criadas para Frutificar. Pedimos às irmãs que confirmem suas presenças com a Eliane Almeida. Teremos o nosso culto de ação de graças pelos graduandos da classe de 2023, no domingo, dia 28 de maio, às 6h30 da noite. Todos são convidados. Conheça nossas atividades aos domingos. Café da manhã às 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e segundo culto às 6h30 da noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na sexta-feira, dia 26 de maio, teremos o nosso One Night of Worship. Todos os irmãos são convidados. Será um tempo de louvor e adoração, portanto, não percam. Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja e outros eventos no nosso website, ipboston.org, ou se preferir, confira as redes sociais da igreja. O Departamento Feminino e Oficiais IPB estão promovendo a mesa missionária desse mês, portanto, confiram todas as delícias após o culto na entrada da igreja. Todos os oficiais da igreja estão convidados para uma manhã de treinamento. Nos encontraremos aqui na igreja no sábado, às 9 horas da manhã. Pedimos que todos estejam presentes. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos do Senhor.